Autorizar. Então, primeiramente, boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Andy, muito obrigada por ter aceitado aqui nosso convite. É isso. Gostaria que vocês aproveitassem aqui, para quem ainda não conhece Tuga Ágil, é uma comunidade de práticas Agile aqui de Portugal. Então, a gente tem aí trabalhado nesses quase 2 anos, né? Esse mês a gente está de aniversário, dia 18, e estamos aí querendo comemorar em grande, e temos bastante novidades aí para esse mês. Tiago, quer falar alguma coisa? Complementar? Importante fiquem ligados nas redes sociais, especificamente no LinkedIn. Nós temos toda a parte do sorteio, toda a parte da divulgação dos prêmios serão por lá. Além disso, tentem acompanhar agora a nossa newsletter, que também está associada ao LinkedIn, e os eventos que estão registrados agora no Meetup. Por fim, última informação que é valiosa: as pessoas que têm certificação da Scrum Alliance, nossos eventos agora têm pontuação para como CEO, como CEU, na verdade, para a categorização das pontuações. Então é só registrar lá que já vai contabilizar para vocês. Ok? Isso aí. Raquel, acho que é isso. Então, bora É, lá, Andy, o palco é teu. você. Maravilha. Bom, pessoal, boa tarde, boa noite, né? Tarde e noite. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. Eu aceitei prontamente o convite da Raquel. O Tiagão também conheço ele. Eu acho que a Olivia, conheço ela também de algum lugar. Mas muito bom, gente. Bom estar aqui para poder compartilhar um pouco de algumas práticas. A gente já estava conversando um pouquinho aí na introdução, né, das mudanças, né, e discussão da própria Ele, agilidade ao longo do tempo, ao longo dos não, anos. mas ele está fazendo Portugal, vai falar, parece sobre alguma coisa. Que eu quero compartilhar com vocês, vou compartilhar a tela aqui, porque eu trouxe alguns slides aqui para a gente poder ilustrar um pouquinho do que a gente vai estar falando aí durante essa hora que vamos estar juntos aqui. Também vou ficar à disposição aí para responder questões, perguntas, etc. E a gente vai falar bastante hoje sobre estratégia ágil de negócio, né? O que é isso? E, obviamente, foi algo que, ao longo dessa minha jornada, se demonstrou, né, e trouxe resultados mais significativos, e a gente acabou dizendo que ela é, na verdade, o caminho mais rápido para se alcançar Opa, a agilidade organizacional ou a agilidade em escala, né? Talvez alguns ainda não me conheçam, esse vídeo também depois talvez vai ficar disponível para a comunidade, mas eu sou Andy Barbosa, então eu sou descendente de português mesmo, meu tataravô é português, e só não consegui a nacionalidade, né, em virtude de que meu pai e meu avô estão falecidos, né, e Portugal é até a terceira geração só para naturalizar a nacionalidade, né. Mas é isso, vamos esperar, quem sabe no futuro, tem toda a documentação, inclusive do meu tataravô, aí, nasceu aí perto do Porto. E eu venho aí ao longo dos anos, né, me especializando dentro da agilidade organizacional. A minha origem é de gestão empresarial, né, de administração de empresas. Trabalhei por muito tempo dentro de empresas de tecnologia. Me especializei, né, comecei na agilidade há mais de 10 anos, né, trabalhando como todos, né, iniciando lá como Scrum Master, PO, e levando essas práticas para dentro das organizações. E obviamente que isso veio trazendo bons resultados e eu acabei, então, me concentrando muito no desenvolvimento dessas competências, né? E hoje venho atuando muito, né, na agilidade em escala, na agilidade organizacional, na governança ágil. Mas para sustentar todo esse processo, né, eu me desenvolvi muito no aspecto de comportamento humano e organizacional, porque eu sempre ressalto, né, e trago muitas ferramentas, né, que a agilidade ela é muito mais comportamento do que prática e processo, né? Você precisa entender muito de pessoas para conseguir promover algum tipo de mudança significativa fazendo uso da agilidade, né? A gente precisa resetar um pouco a forma como as pessoas veem o trabalho, a forma de trabalhar, pensam em problemas e soluções, interagem entre elas para poder executar o trabalho. Também tenho um foco muito grande dentro da liderança, da estratégia de negócios, né? Tem algumas especializações aí. Fundei o IB Institute lá em 2018. Já fiz 3 formações aí para Agile Coaches aí
em Portugal. Foi muito bacana estar com a equipe toda aí. A gente tinha um projeto bastante grande antes da pandemia de expandir, né, nossa atuação em toda a Europa, iniciando aí por Portugal. Tive em várias empresas aí também fazendo alguns trabalhos, mas a pandemia acabou adiando esse nosso processo, né? Mas durante esses 5 anos, né, que eu venho desenvolvendo o programa de formação para EduCoach, eu consegui formar mais de 3.500 EduCoaches aí, e que hoje estão atuando em 13 países diferentes, né? Nesse meio tempo também, a gente acabou consolidando, né, um modelo chamado Flex Model Thinking, né, que é um modelo de pensamento que justamente é o que a gente estava comentando aqui no início, né? A gente acaba, para conseguir ser um profissional de agilidade, a gente acaba tendo que aprender uma série de ferramentas, métodos, frameworks, né? Tudo meio que pingadinho, né? Um pouco aqui, um pouco ali, isso resolve esse problema, esse resolve outro, aquele resolve outro. E no final do dia a gente acaba não tendo uma solução, né? Ou uma integração efetiva de como combinar essas ferramentas e fazê-las funcionar dentro de uma lógica ideal para a organização, para a equipe, né, para um produto, para uma área de negócio. E foi o que a gente fez com o Flex. A gente organizou aí, então, uma série de boas práticas, né, que existem na maioria desses métodos, frameworks, com boas práticas também que nós desenvolvemos ao longo do tempo para complementar, combinado, inclusive, com boas práticas de gestão que existem, que são boas, que funcionam, seja no Lean, seja em qualquer outra prática de mercado. E desenhamos aí um guia, então, que ajuda a implementar a agilidade estratégica, tática, operacional e fazer com que a agilidade organizacional funcione, né? Também tem vários livros aí escritos, né, sobre EduCoach, EduLeader, o Fox Labs, né, planejamento estratégico, liderança disruptiva. Isso tudo está no meu site lá, endebarbosa.com.br. Você pode fazer download, todos os livros aí são todos e-books abertos, livres, para que vocês possam utilizar e fazer uso, fazer a leitura. Tem um conteúdo bem interessante lá, né? E eu tenho um propósito muito massivo na minha vida, que é justamente transformar vidas, carreiras, negócios, levando o quê? Levando conhecimento, levando por meio da tecnologia, levando trabalhabilidade para as pessoas, né? A gente fala que quanto mais conhecimento, capacidade, ferramentas, técnicas a gente consegue levar para que vocês consigam aplicar, isso aumenta a sua capacidade de trabalho, de trabalhar, né? Não é a empregabilidade. Arrumar emprego a gente arruma. Agora, o problema é se manter trabalhando, ativo, evoluindo, contribuindo, sendo reconhecido, recompensado. Essa é a ideia da trabalhabilidade. E nesse aspecto eu trabalho em várias frentes, tenho vários projetos, né? Desenvolvimento de competências para gestão ágil, na liderança, até mesmo em aspectos de desenvolvimento humano, de vida, né? Então, são frentes que eu atuo e isso é o que, de fato, é o propósito da minha vida hoje. Depois de ter passado aí mais de 25 anos aí atuando como executivo, né, dentro de empresas, e a agilidade me abriu portas para essa nova realidade da minha vida. Eu, pessoalmente, trabalhei nesses últimos 3 anos aí por essas organizações aí, né, aqui no Brasil, fazendo justamente, apoiando, né, transformações organizacionais, fazendo orientação de equipes, né, de agile coaches, estruturando planos de transformação, ajudando na formação, desenvolvimento de lideranças, né? São empresas que eu pessoalmente atuei, fazendo, né, oferecendo meu trabalho, ajudando, apoiando nesse processo. E aqueles 3.500 agile coaches, né, trabalham em empresas como essas aqui no Brasil, fora do Brasil também, toda a América Latina, a Europa, Estados Unidos, né, fazendo então o seu trabalho, né, usando muitas das práticas que a gente compartilha no nosso dia a dia. E aí vocês devem estar, já deve ter chego aí também essa afirmação de que, poxa, a agilidade está morrendo, a agilidade morreu, vai morrer. Aconteceu aí? Estão ouvindo isso falar? Estão ouvindo falar sobre isso, gente, por aí também? Né? Por que será que a agilidade está morrendo, né? Eu trouxe alguns motivos aqui. Primeiro, que não, muitos que quem fala isso talvez não entende de fato o que é agilidade, né? Não tem clareza da amplitude da agilidade, do poder da agilidade,
está ainda na modinha, achando que agilidade é só Scrum, Kanban, o que é aquilo. Não, agilidade é muito mais do que isso. Então, precisa aprofundar um pouco mais, entender a origem, né? Qual é a capacidade, o poder que a agilidade tem para ajudar uma organização. Segundo, que a maioria das empresas tem uma cultura muito resistente à mudança. Se você tem empresa que, se você quiser mudar a mesa de lugar, já é uma dificuldade. Imagina implementar agilidade, certo? Então, qualquer coisa que vai mudar em algumas empresas vai dar problema. Imagina a gestão ágil, que é bem impactante a mudança que ela causa, não só nos processos, vai causar nas pessoas, vai causar nas relações de poder, vai causar na interação, integração das pessoas, na colaboração, e é isso. Porque a cultura dela não está desenhada para isso. Então, é mais fácil repelir a agilidade, que é uma mudança impactante, do que aceitar ela com facilidade. A liderança não entende o que é agilidade. A liderança não sabe o que é. E a liderança tem um ego muito inflado. Ela prefere, por não conhecer, ela prefere denegrir e dizer que é ruim, que não vai funcionar aqui dentro, mas ela não conhece. Então, em vez de ela ir aprender sobre agilidade, entender mais sobre agilidade, estar aberta para uma possibilidade de resolver uma série de problemas que ela tem, e até essa semana, pessoal, eu fiz um post aqui, ó, no LinkedIn, vou até passar para vocês aqui, depois se vocês tiverem tempo para ler sobre isso, leiam, que é um alerta que eu fiz. Ah, por favor, seus senhores líderes organizacionais, né, vocês estejam atentos aí para algumas coisas. Aqui, ó, tá? Vou passar aqui o link para vocês, mas aqui eu falo justamente sobre essas questões. Vou passar o link aqui. O que é a agilidade? O que os líderes precisam, né? E quais problemas que a agilidade pode resolver para eles, né? São, no mínimo, 7 problemas aí que se resolve muito facilmente com agilidade. Outra coisa é quando a empresa tem uma estrutura organizacional muito rígida, burocrática, cheia de compliance. É difícil mudar isso, gente, concorda? E aí a agilidade ela passa por cima de algumas coisas, né? Porque ela precisa de mais integração, de mais interação, de que as pessoas participem mais. E as empresas têm uma estrutura de poder, de decisão fragmentada, de processos fragmentados, de cada um faz uma partezinha para garantir que saia certo, ou para que eu possa apontar de quem foi o erro, caso alguma coisa dê errado. Então, isso também dificulta. Uma coisa importante é falta de treinamento e suporte adequado. A gente vai, às vezes, para grandes organizações e eles, não, a nossa verba é de 50 mil para treinar as pessoas. Nossa, eu pergunto, nossa, vocês querem fazer uma transformação, mudar tudo na empresa e querem gastar só 50 mil? Entendeu? Então, enquanto não conscientizar que tem que treinar as pessoas, tem que capacitar as pessoas, o nosso trabalho, desculpa, o nosso trabalho é facilitado. Às vezes a mudança não acontece porque as pessoas têm capacidade para realizar, para acompanhar o ritmo, porque elas não conhecem. E o que causa a falta de conhecimento? Medo, insegurança, negação, fuga. Né? Como é que eu vou participar de algo, vou me envolver em algo que eu não conheço? Né? Depois, falta de alinhamento estratégico. Se define um projeto de transformação ágil, uma mudança, sem alinhar esse processo, esse projeto, com algum interesse estratégico da companhia. Por que eu quero agilidade? O que ela vai contribuir para a companhia? Para qual ponteiro ela vai... Que ponteiro ela quer movimentar? Ela quer ajudar o quê? A inovar, ganhar mais mercado, melhorar a satisfação do cliente, reduzir custo. O que ela quer? Então, se o teu projeto de transformação não tiver atrelado a alguma estratégia de negócio da companhia, é muito fácil ele morrer. Ele morre fácil. Para o primeiro corte de custo que tiver que fazer, o teu projeto não tem ligação estratégica, não tem interesse estratégico em se manter. Aí você está vulnerável dentro desse cenário. Outra coisa é quando você quer pegar o Scrum, pegar o Kanban, pegar o Safe, pegar o Quality Levels e ir lá e colocar ele goela abaixo dentro da companhia. Você tem que adaptar.
companhia ela vai estar em estágios diferentes, as equipes vão estar em estágios diferentes. Se você não souber entender o cenário, o contexto, e às vezes flexibilizar a implementação, não seguir o by the book, você não vai atender a necessidade específica e vai fazer com que haja um alto índice de resistência, né? A empresa não está pronta para aquilo ainda. Você tem que entender a maturidade da empresa e até que ponto você pode ou deve ir com determinadas práticas. E aí também falta de uma estratégia para promover essa mudança. Então, essas são algumas questões que você levar em consideração antes de dizer, ó, a agilidade está morrendo, né? Eu afirmo para vocês, a agilidade não está morrendo, ela nem morreu e nem vai morrer. O que aconteceu com a agilidade é que o que morreu na agilidade são os projetos que financiavam ela com mais facilidade, que era inovar. Certo? Quando tinha dinheiro para inovação, que as empresas estavam focadas em inovar, por que elas precisavam inovar? Porque precisava o contexto, tinha uma pandemia, tinha que estar digitalizado, tinha que estar uma série de coisas para poder competir e manter viva. Aí teve dinheiro de sobra para financiar esses projetos. Mas agora não tem mais. Hoje mesmo eu falei com um colega que faz parte aqui de uma grande empresa de turismo aqui no Brasil, uma das maiores do Brasil, e eles acabaram de desativar toda a área de agilidade deles. Assumiu uma nova diretoria e eles vão voltar ao modelo anterior e desativar. Por quê? Porque eles desativaram todas as inovações. Toda a mudança que ela estava tendo de inovação. Concomitantemente, a mudança de diretoria. A inovação que ela estava querendo fazer era para conseguir competir com empresas que quebraram aqui no Brasil, 2, 3 milhas, Herbie, empresas que vendiam passagem no esquema de pirâmide, né? Ela não precisou mais fazer isso. Então, ela vai focar no core business dela, que já existia, que era bom, rentável, e não precisa gastar dinheiro com inovação. Mas onde é que estava a agilidade nessa grande companhia? Só nessa vertente de inovação. Então, onde é que vai ter espaço para agilidade? Chegou a vez da agilidade para otimizar, para melhorar processos, para tornar os processos, para fazer mais com o mesmo. E tem muito mais a ver com o aspecto de Lean, né? De otimização mesmo. E a agilidade é puramente Lean. É um PDCA puro com práticas associadas no meio dele. Então, chegou a vez dessa agilidade. E nem todo mundo, nem todos, sabem fazer isso. Sabem usar agilidade para otimizar. Sabem usar agilidade para inovar. Design Thinking, isso, aquilo, Lean Inception, não sei o quê, papai, experimentação. Mamá. Não, agora não é experimentação. É otimizar um processo, um serviço que está levando 90 dias para ser feito, como é que você faz para otimizar ele com agilidade, colaboração, adaptação, para 30 dias tem que reduzir esse lead time. Como é que faz isso? Então, nem todos conseguem fazer. E aí que está a vez, essa é a bola da vez para agilidade, essa é a oportunidade que tem para agilidade agora. E isso vai perdurar por muito tempo. Quem levou agilidade para esse viés, hoje está com ela ativa e colhendo frutos muito positivos desse movimento. Tá? Então, a agilidade precisa resolver problemas reais, pré-existentes, trazendo soluções assertivas e bem cirúrgicas para potencializar o desempenho das pessoas, das equipes da organização. Agilidade por agilidade, ela morre fácil. O que precisa é ter um problema real, pré-existente, e você encontrar um meio de resolver esse problema com soluções assertivas que a agilidade pode trazer. E foi isso que nós encontramos quando a gente foi trabalhar, obviamente, a visão da estratégia do negócio. Eu passei anos e anos sofrendo dentro da empresa, começando lá, olha, vamos colocar um projetinho piloto, vamos experimentar aqui nessa área, vamos escalar para vários times, vamos colocar num produto, e morri aí. Eu não conseguia escalar a agilidade. Ela não passava do tático. O que é o tático? Um produto, a gestão de um produto. Ela morria ali. Ou numa área de melhoria contínua para gerir projetos de melhoria contínua com gestão ágil. Ou para gerir projetos de sustentação de produto. Né? Morria ali por quê?
porque eu não conseguia escalar. E aí eu fiquei quebrando a minha cabeça, tempo, poxa, o que eu posso fazer? Como é que a gente pode resolver esse problema? A gente tinha soluções muito boas para agilidade de times, evoluir tribos, para fazer gestão de portfólio enxuta, para ter indicadores, né? Mas mesmo assim não resolvia, por quê? As prioridades estratégicas mudavam a todo momento e bagunçavam aquele portfólio, estruturavam aquele portfólio. A alta gestão não fazia parte do ciclo de planejamento, de alinhamento, de priorização de projetos, iniciativas. Não havia colaboração entre as áreas e a gente, como área de tecnologia dentro de uma empresa, trabalha para várias áreas ao mesmo tempo, que não se conversam, que não se alinham, que não se ajudam na priorização, cada uma prioriza de acordo com a sua necessidade, e a gente fica aqui embaixo tentando resolver esse problema que não é nosso, é da empresa. Nós não vamos ter solução para isso. Não tem método de priorização que vai resolver isso. Se alguém muda de ideia, chega lá e te dá um carteiraço e pede para você mudar e fazer o outro projeto na frente do outro, porque ele tem mais poder, tem mais poder para decidir. E aí o que você está planejado vai por água abaixo e você tem que seguir uma nova diretriz. Então, com o tempo a gente entendeu que, poxa, eu só consigo resolver isso se a gente trouxer para o jogo quem decide dentro da companhia. Para que ela entenda a dificuldade e o impacto das decisões impulsivas, sem dados, sem critérios, o que causa a mudança a todo momento. E é isso que a gente entendeu. Olha, nós temos um problema e a agilidade pode ter uma solução. Desculpa, gente, tá secando minha garganta aqui. Vou pegar uma aguinha rápido ali. Então, a gente entendeu que, poxa, se a gente quiser trazer a alta gestão para dentro desse jogo e colaborar junto em todo o processo, que tal se a gente levar uma versão de gestão ágil para a estratégia do negócio? E foi isso que eu trabalhei. Comecei lá em 2018, quando eu escrevi o primeiro livro da Strategic Inception, era uma ideia de ter um planejamento estratégico adaptativo, evolutivo e tal, mas aquilo é só uma concepção do plano, não é a execução do plano. Faltava como executar esse plano. E foi isso que eu fui, então, encontrando parceiros, empresas, que me ajudaram a ir refinando, trabalhando nesse modelo. E eu passei 2023, final de 2023, final de 2022 e todo o ano de 2023, validando esse modelo, né, dentro de uma grande companhia aqui no Brasil, uma companhia digital, que é uma das maiores edtechs aqui da América Latina, né? Ela tem 1.300, 1.400 colaboradores, 800 mil clientes, né? É uma empresa que atua hoje apenas no Brasil, né? Ela oferece cursos, né, de formação e desenvolvimento para pessoas que vão prestar concurso público, né? E investiu numa universidade, hoje ela tem uma universidade digital também, com graduação, pós-graduação, MBAs, mas tudo dentro dessa mesma plataforma, e nós, então, tivemos a oportunidade de testar todo o modelo de gestão e governança estratégica ágil do começo ao fim. Mas onde é que está o problema? Por que a gente consegue vender essa ideia hoje? E talvez vocês estejam passando por esse mesmo problema aí nas organizações que vocês estão. A gente vai para dentro das empresas e a gente olha para lá e você consegue facilmente identificar esse indicador aqui, ó, que a taxa de sucesso da estratégia de um negócio é muito baixa. O que a empresa planeja e o que ela de fato consegue executar, e ela até alcança os resultados, mas no fundo, aquilo que ela planejou, ela não acaba executando, ela executa um monte de coisa no meio do tempo. Ela define, planeja, mas não executa aquilo, muda no meio do caminho, nem sabe o que fez, tal, mas o resultado ela dá um jeito de alcançar de alguma forma. Concorda? Não é isso, gente? Então, e aí onde é que a gente fica? Nesse meio aí, ó.
mudando, eu estou no momento de prioridades, não entendendo por que está mudando, porque alguém não definiu muito bem a sua estratégia, colocou ela para execução e ela começou a dar indícios, né, ou trazer insucesso para a companhia. Então, nós temos um índice de falhas que vai de 7% até 90%. Na média, 50% de uma estratégia de negócio, ela falha. É muita coisa. Vamos imaginar que poderia ser um 80-20, né? 20% falha, 80% acerto. Porque senão, é um desempenho muito ruim. E aí, onde é que está o problema? Nem sempre o problema está na estratégia. O problema está na execução. Por que está na execução? Principalmente porque muita coisa que aparece para ser feito tira o foco da tua equipe do interesse estratégico. Formulou uma estratégia, colocou ela para execução. Você está lá executando a estratégia, o diretor sonhou de noite com alguma coisa, amanhã ele quer que seja feito. Cliente X berrou, ameaçou que vai cancelar o contrato, que vai processar a empresa, para tudo e vai resolver aquele problema. Mudei o fornecedor de infraestrutura, para tudo, porque eu quero reduzir custo. Para tudo e vai resolver o problema da infraestrutura. E você vai deixando de lado aquilo que é estrategicamente necessário para fazer a companhia entregar melhores resultados. E aí, no final do mês, no final do ano, a tua equipe trabalhou muito mais em coisas que não eram estratégicas do que coisas que efetivamente eram estratégicas. Já se viram nesse cenário, não? O índice de foco estratégico de uma companhia, em média, das equipes de operação, é 20%, 25%. Eu cheguei nessa companhia, ela estava com 32%, ou seja, todos os projetos que estavam sendo executados dentro das equipes, apenas 32% deles, 32% da energia das equipes, das horas das equipes, tinham alguma conexão com algum objetivo ou KIRZU da companhia. É bom isso ou é ruim? Né? Sim. Se eu tenho 1.000 horas e eu trabalho 320 para estratégia e as outras 680 eu trabalho para outras coisas, onde é que está? O que eu estou fazendo, afinal? Pagando incêndio, resolvendo puxadinho que foi feito mal feito, fazendo retrabalho, estou desperdiçando. Concorda? Eu saí de lá, nós alcançamos um índice de 78%. Né? Quer dizer, 78% do trabalho dentro das equipes tinham alguma conexão com alguma estratégia de negócio. Essa é a meta, 80-20. Pode ter 20% de retrabalho, de etc, etc, mas 80% está focado. Então, o resultado vai acontecer com muito mais facilidade. Mas, o que é uma execução estratégica? Quando a gente fala, e é uma coisa que muitas poucas empresas ainda levam isso em consideração, a execução, quando a gente tem uma estratégia que é ruim, ela vai gerar execução deficiente. Olha, a estratégia já é ruim. Não tem como ela ser executada com excelência. Né? Uma estratégia mal concebida, ela vai garantir resultado deficiente, indesejado. A lógica é mais ou menos essa. Você quer fazer uma carne moída para você fazer um prato gourmet aí. Mas aí você escolheu uma carne errada para moer. Você foi lá e pegou uma carne de pescoço. E você vai moer ela. O processo, a execução, é igual, né? Olha, seja uma estratégia, uma carne boa ou ruim, o processo de moer é o mesmo. Vai sair carne moída. Mas que tipo de carne moída vai sair? Depende da estratégia que você está usando. Se você usar filé mignon, vai sair, obviamente, uma carne muito melhor. Então, estratégia ruim, certamente vai ter resultado ruim. Independente de você ter uma grande equipe, você ter uma grande tecnologia, você ter uma grande estrutura de equipe, usar método X, Y, Z, ter método, não importa. Vai medir porcaria, vai entregar porcaria, não vai dar certo. Tá? Agora, se eu tenho uma estratégia
independente dela ser boa ou ruim, mas a execução também é ruim, ou vou querer fazer carne moída com machado, tem como fazer carne moída com machado. Então, tendo estratégia boa ou ruim, independente disso, eu preciso ter uma equipe ou equipes boas, com competências para poder executar essa estratégia. E tem empresas que não têm isso. Então, tem empresas que têm estratégias boas, ou estratégias ruins, desculpe. Com equipes boas, não dá resultado, e aí a culpa é da equipe. Tem empresas que têm uma estratégia boa, mas não tem equipe capacitada para executar, ou uma estrutura adequada para executar, também vai ter resultado ruim. O que a gente precisa é sempre focar o quê? Ter a melhor estratégia possível, com a melhor estrutura de equipes, de arranjo, recursos, para poder aí sim, de fato, garantir resultado. E essa execução estratégica é o quê? É um processo. É um processo disciplinado, um conjunto de atividades conectadas que permite que a organização faça uma estratégia de negócio funcionar. Então, o que é um processo disciplinado? Vamos pensar aqui. O que é o Scrum, gente? O que é o Scrum? Não é um processo disciplinado? Concorda? Olha, o processo tem que ter um backlog priorizado, tem que ter uma planning, tem que ter uma daily, tem que ter uma review, tem que ter uma retrospectiva. Ok? Por que não colocar isso também na estratégia de negócio? O que é o backlog? São as estratégias. O que é a entrega de valor? São os objetivos estratégicos. O que é a planning? Ah, é um planejamento de trimestre. O que é a daily? Ah, é uma revisão semanal, mensal, quinzenal. O que é a review? Avaliação de resultado mensal. Né? O que é a retrospectiva? É uma retroplan que vai acontecer trimestralmente para mim replanejar um próximo release estratégico. Entenderam a lógica? Então, é entender que nós temos lá o nosso backlog estratégico, são todos os projetos e iniciativas que a gente tem para executar. A priorização se dá por maior valor que cada um gera para o negócio, para os interesses, para os resultados do negócio. As restrições são o budget disponível, a capacidade de execução que eu tenho nas equipes envolvidas no processo. Né? E eu vou fazer um planejamento trimestral, vou fazer uma inspeção, adaptação mensal, vou fazer uma review mensal, vou fazer uma retroplan trimestral. E coloco as equipes trabalhar dentro dessa cadência, com entregas no menor ciclo possível, encadeados. A gente vai ver isso como funciona. Deu para entender a lógica aqui, pessoal? Tranquilo? Bom, onde é que estão as falhas, né? Bom, a gente tem falha de comunicação, a gente tem falha com falta de comprometimento, a gente tem falta de capacidade de execução. Quem aí está conseguindo executar todos os projetos que tem na ponta do seu backlog? Né? Não consegue, não está equilibrado. Chega muito mais coisa do que a gente tem capacidade de fazer. Parece que a gente tem capacidade infinita, né? Ações isoladas, descoordenadas, fragmentadas. A empresa ela é formada por várias outras empresas dentro dela, tem objetivos e prioridades conflitantes. O marketing briga com vendas, vendas briga com financeiro, financeiro briga com pessoas, gestão de pessoas. Tem falta de suporte, falta de coordenação. A estratégia não está preparada para a mudança, ela não se inspeciona, não se adapta. E isso é resultado, obviamente, de uma má liderança, que não entende, né, como fazer isso acontecer. Então, a falta de adaptação estratégica, ela vem comprometendo o sucesso e sustentabilidade de qualquer negócio. Né? Ou alguém planeja uma empresa para falir, para quebrar, para ter maus resultados? Não. A gente planeja a empresa para ter os melhores resultados. Porém, se a gente não adaptar às novas realidades do mercado, as mudanças que acontecem cada vez mais rápidas, e principalmente dentro do mundo digital, a empresa rapidamente fica obsoleta. Né? Fica obsoleta.
Bom, eu vou passar isso aqui, porque é a lógica de como se planeja, como na verdade acontecem as coisas, a gente já sabe disso. E a falta de adaptação estratégica também. Dentro dessa lógica, né, nós iniciamos o trabalho dando um grande primeiro passo, que é entender a maturidade estratégica de uma companhia. A gente tem um diagnóstico, que são 30 perguntas que são feitas, e normalmente a gente, para conseguir mostrar esses problemas, essas dores, né, para a empresa, a gente mostra que ela tem disfunções ali na sua visão estratégica. E normalmente a gente envolve aí todo o corpo diretivo, diretoria e gerentes, né, o escalão mais alto de gestão da companhia, para que todos respondam a essas 30 perguntas e aí, no consolidado, a gente consegue ter um radar de maturidade estratégica, entender que nível está o entendimento das aspirações estratégicas, da visão do negócio, qual é a qualidade do planejamento estratégico, do planejamento tático, operacional, do planejamento orçamentário, das ferramentas de monitoramento dessa estratégia de negócio. Ele faz as perguntas lá, aponta aí todos os problemas onde existem. Isso não é uma única pessoa que responde, pode ser 30, pode ser 50, pode ser 100 pessoas, dependendo da quantidade de diretores e gerentes, para que a gente possa ter uma média mais precisa de como está a perspectiva disso, e depois sai um diagnóstico final, que é um consolidado. Então, olha, essa empresa, ela tinha... Imagina se os diretores e gerentes da companhia têm uma percepção de apenas 59,32% deles conseguem entender de fato o que é o negócio. Se diretor e gerente não tem essa visão, imagina uma pessoa que está lá na equipe, lá na ponta. Tá? Então, essa é a lógica. Ele começa a dizer, olha, você tem problema desde aqui de cima. Tem que resolver isso. As aspirações não estão claras para todos. A visão do negócio não está clara para todos. A qualidade do teu planejamento estratégico é muito baixa. Olha aqui, ó. Onde é que acontece a execução estratégica? É aqui ou aqui? É aqui. E aí não tem planejamento tático. Quer dizer, eu tenho estratégia, eu tenho operação, mas não tenho ninguém coordenando, cuidando disso. Onde é que fica a governança estratégica? Na camada tática. Ela que é o elo de ligação aqui entre a estratégia e a execução. Então, aqui tem uma camada de coordenação, que vai coordenar aqui, ó, vai pegar essa estratégia e vai distribuir ela ao longo da organização. Nós vamos entender isso depois também. Operacionalmente até tem planejamento, mas planejando o quê? Planejando a desordem. Parte de orçamento muito baixa, mas olha como tem controle, né? Então tem controle para todo lado. Monitora tudo, mas monitora o quê? Certo? Monitora o quê? Então, isso ajuda a direcionar os problemas, identificar problemas e direcionar a atuação que a gente tem. E aí, com a estratégia de negócio, o que a gente faz? Bom, ela é uma abordagem de planejamento e gestão, que vai ajudar a conquistar a adaptabilidade, vai usar o empirismo, vai trabalhar a parte evolucionária de uma estratégia de negócio. Ela vai permitir à empresa responder mais rapidamente às mudanças e aproveitar as oportunidades, mitigar riscos e desafios que são imprevistos. É isso que hoje prejudica o desempenho de uma empresa. Por que um projeto foi priorizado e logo depois ele é despriorizado? Porque talvez surgiu um risco, surgiu um novo desafio, ou apareceu uma nova oportunidade que a empresa quer aproveitar e só que ela não tem capacidade para executar, então ela joga para fora um projeto, coloca outro no lugar. Mas isso não é visível, isso não está claro, isso não está transparente para todo mundo. Né? A equipe só é comunicada que parou um projeto para começar outro. Ou tem que começar 3 novos aí ao mesmo tempo. Mas por quê? Né? E os elementos chaves dessa estratégia, que é trabalhar a interação, flexibilidade, colaboração, gerar valor,
execução incremental, feedback contínuo, experimentação, aprendizado, empirismo, adaptabilidade. Isso aqui não é agilidade, gente. É o que está dentro de qualquer PDCA, de qualquer Scrum, de qualquer Kanban, tem isso tudo aqui acontecendo dentro disso. Então, a gente já sabe a lógica disso. Agora, como levar isso para a estratégia do negócio? Bom, e por que ela é indispensável? Porque qualquer negócio hoje vai precisar ser adaptativo, vai precisar replanejar com base nos resultados alcançados, vai precisar gerar valor para se manter sustentável e vai precisar de ambidestria. Vai precisar sustentar, melhorar e inovar. Se não inovar, em pouco tempo, também ela vai acabar virando obsoleta no mercado. E uma gestão ágil, estratégica, ágil, né, vai ajudar nesse sentido. Bom, isso traz benefícios da estratégia, da gestão estratégica ágil. Vai ajudar a priorizar melhor, a definir e manter mais o foco, a equilibrar a capacidade, a demanda, a capacidade, colaborar e organizar em todos os níveis e responder mais facilmente às mudanças. E ainda, como é que ela funciona? A lógica é simples. A lógica é simples. Imagina que a gente tem uma equipe de gestão lá. Tá? A gente tem a equipe de gestão. Pode ser formada por diretores, pode ser formada por presidente, vice-presidente, pode ser formada por consultores, por conselho administrativo, tá? Pode trazer para cá gerentes de áreas específicas, outras pessoas-chave da organização, pessoas que influenciam e que têm capacidade de tomar decisão, de definir os rumos, as diretrizes da companhia. E essa equipe de gestão, ela não faz o planejamento estratégico. Ela constrói as aspirações estratégicas. Ou seja, o que o meu negócio quer ter, aonde ele quer chegar, que resultados ele quer obter. Ficou claro? Quer dizer, olha, eu quero alcançar isso. Porque essa alta gestão, ela não tem capacidade de decidir o que fazer. Ela tem capacidade de definir as diretrizes, para onde ela quer ir. Mas o como, na verdade, ela vai dizer o que e por quê, mas o como não é ela que vai, não é essa equipe que deveria decidir sobre isso. Quem vai decidir sobre isso são quem? As unidades organizacionais. Quem são as unidades organizacionais? Bom, aí vai depender de como é que a tua empresa está arranjada. A gente já tem empresas que estão organizadas por serviço, estão organizadas por projeto, estão organizadas por produto, estão organizadas por value stream, por unidades de negócio. Então, de acordo com as aspirações estratégicas, ou seja, onde a empresa quer chegar, para onde ela quer ir, uma unidade de negócio pode olhar para aquilo e dizer, poxa, eu posso contribuir dessa e dessa e dessa forma. Aí sim ela está construindo uma estratégia. Ficou claro, gente? Tá? Se eu tenho um produto, idem, o produto é independente, tá? O produto é independente e ele tem uma vida. Ele pode dizer, olha, para ajudar a empresa a aumentar a receita, o meu produto vai fazer isso, 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 e eu vou assumir essa meta de crescimento com o meu produto. O outro produto vai dizer, olha, meu produto tem esse público, nós temos essas oportunidades, e é isso que nós vamos fazer, esses projetos aqui. Esses projetos todos, que cada área vai analisar de acordo com as aspirações e alinhar suas metas, de acordo com os objetivos e key results do negócio, das aspirações da alta gestão, vão formar o quê? Vão formar um portfólio estratégico. Esse portfólio estratégico pode ter 100 projetos aqui dentro. 100. Pode ter 200 projetos aqui dentro. Nós vamos fazer todos? Não. Vai depender de como você vai, quais as restrições que nós temos. Que restrições a gente pode ter? Orçamento, prazo, prioridades, capacidade. Concordam, gente? Tá? Então, são as restrições. Nesse momento também se muda um pouco a forma de distribuir verba para investimento. A gente passa, algumas empresas ainda estão meio termo ainda.
mas as que a gente consegue movimentar, a gente começa pelo menos o CAPEX, todo mundo sabe o que é o CAPEX? Investimento, né? Plano, orçamento de investimento, não o orçamento de operação. Ele já não financia mais áreas de negócio nem equipes, ele financia objetivos estratégicos. Então, se eu tenho o objetivo de crescer minha receita em 30%, quanto do meu bolo orçamentário eu vou distribuir para investir nesse objetivo estratégico de crescer 30%? Ah, vou investir $1 milhão. Perfeito. Então, todos os projetos, independente da área, se é da finanças, se é de venda, se é de marketing, se é de produto, que estão vinculados a essa verba de $1 milhão, vão disputar essa verba, trazendo as melhores ideias possíveis para serem realizadas. Então, o orçamento de investimento deixa de ser um orçamento da área e passa a ser um orçamento que financia o objetivo. E para que eu consiga garantir aquela verba para o meu projeto, eu tenho que fazer um projeto que traga mais rapidamente valor para a companhia. Ficou claro, gente? Então, é mais ou menos essa a lógica. Bom, essa proposição, essa etapa de proposta, de projeto, portfólio, ele vai passar aqui por um funil, né? Que a gente chama aqui, esse aqui é o upstream, tá? Ele tem um formato de upstream estratégico, tá? Depois de passado pelas etapas do upstream, depois eu vou mostrar para vocês o que acontece aqui, ele cai, então, num backlog de execução estratégica. E aqui eu começo a fazer a governança. Esse backlog, ele é priorizado, né? Independente de onde está vindo o projeto, ele cai aqui dentro, ele é priorizado não mais pela área que determina, ele é priorizado pela contribuição estratégica desse projeto. Certo? Se esse projeto tem mais capacidade de gerar retorno para o negócio, em termos estratégicos, vai ajudar a empresa a aumentar o market share, vai ajudar a empresa a aumentar a satisfação do cliente, vai ajudar a empresa a manter os clientes num determinado segmento, vai abrir um mercado novo. Não importa, são vários critérios que são levados em consideração, mas os projetos são priorizados não mais por isso, são priorizados pela capacidade de gerar valor mais rapidamente para o negócio. Obviamente que respeitando disponibilidade de recurso financeiro, disponibilidade e capacidade de execução. E eles entram, então, nesse backlog de execução estratégica. E depois de entrar nesse backlog, eles são, então, puxados pelas equipes que estão envolvidas em cada projeto, que se auto-organizam, colaboram, formatam as alianças para poder executar esse projeto, né? E, ao final de cada ciclo, inspecionar, adaptar, coletar feedback para poder promover ajustes e melhorias e manter esse ciclo contínuo acontecendo. Ficou claro aqui, gente? Ok? Bom, esse fluxo está detalhado aqui. Então, obviamente, a gente tem a primeira etapa que a empresa precisa, num determinado momento, construir aí o seu planejamento estratégico, que é dividido em aspirações e OKRs, que é construído por uma equipe de gestão. Isso acontece anualmente e tem uma inspeção e adaptação mensal. Todo mês se reavalia os OKRs, né, os Objetivos e Key Results, se eles estão caminhando em direção obviamente, às aspirações estratégicas. Segundo passo são as unidades organizacionais. Elas passam por uma etapa que a gente chama de ideação estratégica, onde as áreas, as unidades se reúnem, definem os seus projetos e iniciativas, montam uma proposta enxuta, com várias informações, analisa o budget disponível e fazem suas proposições trimestrais aí. Depois, o portfólio estratégico, onde se analisa dentro desse funil
a capacidade de execução, o retorno do investimento, vários aspectos, a contribuição estratégica, para poder priorizar aquilo que entra ou não para o quarto, e isso é feito por um comitê estratégico. Esse comitê pode envolver tecnologia, pode envolver áreas de negócio, pode envolver presidência, vice-presidência, gerente, diretores. Esse comitê estratégico é uma equipe multidisciplinar que avalia as propostas dentro do portfólio para classificar ou desclassificar, para tomar a decisão de avançar ou não com cada uma delas, para alimentar o nosso backlog de execução estratégica, onde eu tenho as várias iniciativas e projetos lá e os entregáveis, que é feito isso coordenado por uma equipe de gestão de portfólio. E depois de definido esse backlog, a gente começa, então, uma governança de entrega, onde aí sim já começa a envolver mais as equipes, né, porque elas alimentem seus backlogs, que elas façam suas iterações. E a etapa 6 é onde acontece, então, a retrospectiva e o replanejamento. É feito um review desse delivery, é feito um review de OKRs, junto com a equipe de gestão, para inspecionar e adaptar. Então, aqui, essa etapa até a 3 é o upstream. Depois da 3 é o downstream. Aqui eu tenho uma inspeção e adaptação. Isso acontece trimestral, com inspeção e adaptação mensal. Isso acontece mensal, com check-in semanal, inspeção e adaptação quinzenal mensal. E aqui é um check-in mensal com inspeção e adaptação trimestral. Essa é a lógica de funcionamento. Tá? Bom, mas o que acontece aqui? Primeira etapa das aspirações. Nas aspirações estratégicas, a gente envolve a equipe de gestão num resgate, numa definição, numa ressignificação de propósito da empresa, visão, missão, valores, análise de SWOT, o PESTEL, criar uma proposta de valor para o negócio, temas estratégicos, definir North Star Metrics, ter os OKRs, definir o plano de investimentos, desdobrar as metas, né? Alinhar essas metas. E aí a gente tem aqui uma série de artefatos que compõem isso, tá? A gente usa uma série de ferramentas. Você não vai usar todas elas, pode ser que tenha que usar, pode ser que não. Depende da necessidade de cada companhia. E o diagnóstico de maturidade vai mostrar, olha, você precisa falar mais sobre propósito, você precisa falar mais sobre análise do ambiente, precisa trabalhar mais a missão, precisa trabalhar mais o mapa de criação de valor, porque não está ok. Então, dos 12 artefatos, eu preciso focar nesses 4 aqui, são os mais importantes lá que o diagnóstico demonstrou. Aí, feita essa etapa, comunicado, a gente vai para uma etapa de planejamento da estratégia. Até então, eu fiz aspiração, agora eu estou indo para o planejamento da estratégia, onde eu tenho alinhamento de objetivos e metas. Não são todos os OKRs que eu vou desdobrar. Se eu tenho objetivo de crescimento de receita, todos precisam ter metas de receita? Não. É quem gera receita que tem que ter uma meta de receita. Nem todo mundo cresce da mesma forma. Então, se eu tenho uma meta de crescer 30%, tenho 10 produtos, cada produto tem uma capacidade de crescer diferente. Então, se eu quero crescer 30, quanto que o produto A tem capacidade de crescer ou vai crescer? Quanto o produto B, C, D? Aí é feito um alinhamento nessas questões. Caso contrário, todos se responsabilizam, né? No entanto, né? Não é nem caso contrário, no entanto, todos se responsabilizam com os objetivos de Key Results estratégicos. Bom, eu defino iniciativa, tem o caso de negócio, tem o plano de investimento, tem o plano de ação, tem o alinhamento. E a gente faz um exercício de alinhamento para cada unidade organizacional, os objetivos que ela tem, Key Results, guardião, metas, investimentos. O Lean Proposal tem aqui um template de Lean Proposal para você entender o que é um caso de negócio enxuto que eu posso montar para avaliar uma série de questões aqui que ajudam na tomada de decisão. A gente tem também isso no formato já em formulário digital, né? Esse portfólio estratégico, ele organiza os projetos e iniciativas, dá mais transparência, já analisa a ROI, ajuda a priorizar, tem um alinhamento, demanda capacitar, tem um roadmap de execução.
Então, aqui é uma visão desse portfólio. Então, trimestralmente, antes, ó, a gente está agora no mês de março, por exemplo. Até o final, normalmente começa agora. Dia 1º de março começou a ideação estratégica. As áreas começam a imputar suas propostas para o próximo quarto. Então, elas têm, normalmente, até o dia 15 desse mês, para imputar o que elas querem fazer no próximo trimestre. Ou continuar fazendo. Porque pode ter coisa que não terminou daquilo que foi feito em dezembro e que está rodando esse primeiro quarto aqui. E ela vai formando esse portfólio. Dia 15, a gente fecha a janela de proposição e começa a analisar. Poxa, quanto eu vou precisar de grana, de dinheiro, né? Que tipo de projeto está vindo? Quais as áreas de negócio que estão solicitando mais coisas? Quais as alianças que eu precisarei ter para executar esse projeto, para poder avaliar a capacidade? Então, dê uma olhada nisso aqui. Olha o resultado no portfólio. A tecnologia propôs 53 coisas a serem feitas. Beleza? O que ela avaliou aqui? Ela olhou para a capacidade que ela tem, e ela analisou tudo que ela precisa fazer, e ela disse, olha, eu quero fazer essas 53 coisas aqui. Eu tenho budget, eu tenho as pessoas, tá. Muito bem. 32 dessas 53 coisas, ela consegue fazer sozinha. Ela não precisa de ninguém. Ela tem as pessoas, ela tem o dinheiro para fazer. 21 coisas dessas 53, ela precisa de ajuda de alguma outra área para fazer. Mas o que ela não enxergava sem esse portfólio? Que as outras áreas, as outras unidades, trouxeram para ela 61 outras coisas para fazer. Então, ela já consumiu a capacidade dela só fazendo as coisas dela. E as outras áreas trouxeram mais 61 coisas para serem feitas, muito mais do que ela tinha previsto. Como é que ela faz com isso? O que ela faz com isso aqui? Como é que ela vai atender a necessidade das outras áreas? Mesma coisa aqui, ó. Tenho 2 coisas que eu propus para fazer. Só que as outras áreas me agregaram 29 coisas que eu preciso fazer. Como é que eu vou fazer isso se eu não estou prevendo? Então, não existe nas empresas esse momento de alinhamento. Esse alinhamento de capacidade precisa acontecer aqui. Para que você não saia fazendo suas 53 coisas e no meio do caminho aparece mais 61 coisas para fazer. Aí você não sabe por que você está congestionado. Então, a gente já elimina aqui, a gente prioriza aqui. O que é importante? O que vamos fazer? Para alinhar a capacidade de execução com a demanda que se tem. Tudo é importante. Aí nada é importante. Vai ter que escolher. O problema é que também, onde é que está ficando a decisão de fazer ou não fazer? Está ficando aí para a nossa equipe. E isso não é justo. Tem que ser tomado com a alta gestão. Bom, aqui tem uma visão do alinhamento demanda-capacidade, né? Como é que a gente pode ver cada área com quem vai precisar trabalhar para ter um detalhamento daquilo. A gente trabalha com priorização estratégica usando aí WSJF, tá? No nível estratégico. Isso veio lá no modelo de priorização. E aí a gente entra nos planos de execução, com backlog de execução por trimestre, priorização da execução, alinhamento demanda capacidade, né? Tem toda a parte de gestão Lean de portfólio. A gente usa aqui, são 5 etapas para fazer a gestão Lean de portfólio, desde o planejamento de entrega com múltiplas equipes, check-in, a review e o report, todas as métricas, todo o report de portfólio também para transparência. A gente trabalha com roadmap de execução estratégica, a gente trabalha com backlog de execução estratégica, a gente trabalha com todo esse backlog, as equipes usam lá Scrum, o Kanban para trabalhar, não importa agora a cadência de delivery e inspeção, adaptação de governança é do portfólio, ele tem os ciclos dele de inspeção e adaptação, que são check-ins semanais, são planos de ação, urgências, tem o SYNC, tem review retrospectiva, ajuste, melhorias, plano de ação, para manter todo mundo trabalhando dentro do mesmo
uma mesma cadência de execução estratégica. E depois a gente tem toda a parte de inspeção e adaptação, né? Com as reviews trimestrais, etc., um dashboard de acompanhamento e monitoramento, para entender quantas iniciativas estão em curso, quantas estão atualizadas, atrasadas, concluídas, canceladas. E uma coisa muito importante, primeiro, os riscos, problemas e a duração média de uma iniciativa que passa por esse portfólio. Então, eu sei se chegar 10 coisas para fazer, ou chegar uma nova coisa para fazer, no mínimo eu vou levar 78 dias para fazer, porque essa é a média do portfólio, desse portfólio, tá? Inclusive, a gente consegue entender quantos por cento do trabalho é estratégico ou não, porque ó, o que não tem OKR, se eu tenho 109 iniciativas aqui, 25 não tem OKRs, 25 dividido por 109. Eu tenho um desvio de foco de 23%, ou seja, eu estou apenas 67% focado na estratégia, tá? Bom, e aí, essa governança, ela é aplicada por meio de uma cadência de planejamento anual, com revisão retrospectiva, de ideação, refinamento e priorização trimestral, de revisão retrospectiva mensal, de sincronização quinzenal e de check-ins também semanais. Então, tudo isso faz parte dessa metodologia que a gente conseguiu colocar em curso, tá? Eu vou abrir para vocês já para perguntas, eu já vi que passou bastante de tempo, me desculpem, mas eu quero compartilhar com vocês que a gente tem a gente passa todo esse conhecimento nas nossas trilhas de formação, né? O PAC traz toda essa parte de portfólio, né? Que é este curso aqui, e o EACC ensina a trabalhar a estratégia ágil de negócio, tá? São 4 trilhas bem importantes que nós temos aqui para iniciantes, né, na agilidade, trabalha todos os fundamentos. O PAC, que é para Agile Coach, o EACC para Enterprise Agile Coach, e uma formação específica para Coaching Mentoring, né, que é independente de ser da agilidade ou não, é uma formação para quem quer trabalhar com desenvolvimento de indivíduos e organizações usando a metodologia de Coaching Mentoring também. São todas trilhas que nós temos à disposição. Então, aí, com as inscrições abertas aí para os próximos dias aí, estarem acontecendo, tá? E todos esses materiais que eu compartilhei com vocês, livros, tá? Estão aí nos nossos sites, no endebarbosa.com.br, no ibasecircuit.com ou no flapsmodel.com. Quem quiser também me seguir aí nas redes, né? No LinkedIn é Andy Barbosa, lá no Instagram também, endebarbosa.br. Muito obrigado, fico aberto aí para questões. Desculpa ter passado o tempo, Raquel. Ah, tranquilo. Obrigado, Andy, por aquela partilha muito rica. Pessoal, alguma dúvida aí, alguma pergunta? Alguém quer compartilhar aí alguma coisa, alguma questão? Tiago Araújo quer declarar a sua admiração aí, já que falou no chat, tem a oportunidade de falar pessoalmente agora, virtualmente. Sabia que ela ia vir para cima de mim, não é? Ah, a gente não Então, pode amigo, esquecer tudo os bem? colegas, né? Tudo Sim, bem? Tudo Já fazia bem? tempo que eu não entrava aqui no grupo, pois e é. tive o privilégio de vir aqui e absorver um pouco aí do que o Andy falou. Assim, não tenho tanta pergunta para fazer para ele, até porque tenho consumido bastante conteúdo dele, ter feito algumas formações, não é? Mas entrei no intuito de também tentar perceber aqui as tendências, não só a nível da organização em si, não é? O que aqui o Andy tem de novo, está inovando aí. E pelo que eu percebi, Andy, estás muito focado nessa parte mesmo, não só para C-level, não é? Mas também ali na operação também, certo? A gente tem digamos assim, a gente trabalhava muito o tático operacional, né? E o problema hoje elevou, né? A gente está muito mais para o tático estratégico agora. Então, a parte operacional se resolve muito bem. O problema dela, ela enfrenta problema quando o estratégico, o tático está todo desalinhado, descoordenado. Então, a gente precisa resolver lá em cima porque o operacional tem muita gente fazendo muito bem isso.
né? O tático operacional. Agora, o tático estratégico, não. Aí já está sendo muito mal feito. E aí é ele que está impedindo de se expandir ou se melhorar qualquer desempenho no tático operacional, né? Eu ia te questionar assim também uma outra pergunta já agora, antes de passar a bola aí pro Paulo. Já vi que ele tá com a mão levantada. O que tá acontecendo? Eu acho que, assim, no contexto mais, pela tua experiência, assim, no mercado, e essa dificuldade mais mesmo, assim, a nível tático e estratégico, tá sendo uma grande barreira, porque falta de conhecimento, acho que ainda existe aquela cultura mais do modo operandi, não é? O pessoal ainda não evoluiu o suficiente para estar investindo também. Acho que talvez pode ser falta de investimento também das organizações, não é? Acho que o mercado enxugou bastante em relação a isso. O que é que tu sentes aí? Como é que tá? Eu até, Tiagão, eu falei no início, né? A gente discutiu muito sobre. Eu falei aí uns 10 minutos acho, sobre isso no começo, que é justamente esse aspecto relacionado a agilidade morreu, vai morrer. Sim, a agilidade, essa agilidade que muitos conhecemos, ela está morrendo. Está morrendo por quê? Porque é uma agilidade que cresceu num momento de, digamos assim, de inovação, né? E no momento da inovação, a inovação ela acaba sendo menos. Ela tinha muita oportunidade de inovação. E usar a agilidade para inovação cabia, ela nasceu com esse intuito. O problema é que a agilidade mudou agora com outros aspectos. As empresas começaram a cortar a inovação e diminuir, né, seu ritmo de inovação ou de investimentos para inovação. E estão investindo muito no quê? Na otimização. Aí usar a agilidade para otimizar é diferente de usar a agilidade para inovar. Ela exige outras habilidades, outras competências, né? Então, estão desativando muito os processos de inovação nas empresas. Não é a agilidade que está tendo problema, é que as empresas, né? A maioria delas investiu na agilidade para inovação e estão eliminando a inovação. Então, automaticamente, quem estava trabalhando com agilidade para inovar dentro das empresas está perdendo seu espaço. Agora, quem estava trabalhando com agilidade para já otimizar, eles estão garantidos, né? O problema é que muitos que também usam agilidade para inovação não sabem usar agilidade para otimização. E aí vão ter dificuldade de se reposicionar no mercado, porque hoje estão buscando, seja agile coach, seja o que seja, qualquer profissional de agilidade, com esse viés de otimização, de fazer mais com menos. E aí não é todo mundo que consegue fazer. Não está preparado, não estudou para isso, né? Aprendeu na fase boa de inovação, né? Aqui a gente fala um pouco de oba-oba, né? A parte colorida e feliz da agilidade, que muitos sabem, quer me cobrar resultado, quer me cobrar entrega, quer me cobrar prazo. Isso não existe na agilidade. Como que não? Existe em qualquer mundo de negócio. No mundo da inovação, isso é mais flexível. No mundo real, das entregas, do cliente, no pescoço ali, querendo a entrega no prazo, dentro do que foi orçado, na qualidade que ele negociou, aí nem todo mundo tem capacidade de se manter firme nisso. Tá? Beleza, Thiago? Pois não, Boa, Paulo. obrigado. Oi, Paulo, Paulo, pode falar. Olá, baixar aqui a mão, só o para Paulo isto. ficou na poker face dele. Ô, Paulo. Ele já baixa. Bom, Andy, primeiro que tudo, obrigado para tão detalhada a apresentação e tão completa, que é sempre bom ver isso e também percebe-se que alguns daqueles casos parecem ser casos reais, não é? Com a informação de casos reais. Isso é sempre bom observar que não é só teoria. Mas olha, eu tenho aqui duas perguntas, três perguntas, que duas são uma, ok? Que é, não tenho a mínima ideia, mas gostava de ter a tua experiência sobre isso, que é, quanto tempo leva um processo destes? Não diga a completar tudo, porque Aham. só chegar à primeira etapa, porque completar tudo pode ser uma vida inteira, pela dimensão até que isto tem, não é?
quantas pessoas é que são precisas para isto, para ficar até a primeira etapa? Ou seja, qual é, já viveste isto um bocadinho, partilhar isso connosco. Essa é uma coisa. Outra coisa é, o que eu sinto é no teu processo, e eu queria também ter o teu feedback sobre isto, o que eu senti no teu processo é, tu fazes muita análise e apontas muitas coisas que estão incorretas. Isso, como é que isso é recebido pelas empresas? Isso é bem recebido ou acham que tu estás a fazer análise a mais e estás a criticar demais e começam-te a mandar para trás? Perfeito. Bom, primeiro, a primeira questão. Obrigado até, Paulo, pelas duas perguntas, ótimas perguntas. Esse processo como um todo, ele é meio que... Ele vai levar no mínimo 12 meses para você completar um ciclo estratégico, né? Então, ele vai levar 12 meses, tá? E nesses 12 meses você vai aprender muito no processo, vai evoluir, vai ter idas e vindas, vai ter muitos ajustes. Mas ele é um processo de no mínimo 12 meses, porque um ciclo estratégico vai levar 12 meses. Um trabalho prévio para isso acontecer é de 2 a 3 meses. Então, você vai ter 15 meses para conseguir implementar uma estratégia ágil de negócio, tá? Uhum. Obviamente que no meio desse tempo você vai precisar, dependendo do tamanho da companhia, uma equipe um pouco estruturada para isso acontecer. Mas nessa empresa, nós éramos em 4 pessoas, tá? 4 pessoas. E óbvio que a gente tinha os facilitadores já que tinham um conhecimento prévio de gestão ágil. Então, não era uma empresa que começou do zero com agilidade. Ela já vinha lá 3, 4, 5 anos trabalhando com gestão ágil. Então, ela já tinha uma cultura um pouco mais ágil, com Scrum Masters, com Delivery Managers, né? Com pessoas que entendiam, né? Pelo menos, principalmente nas equipes de tecnologia, são 100% equipes ágeis. Nas demais áreas, nem tanto. E a gente tinha, então, esses facilitadores e uma equipe de BPs que fazia apoio, né? Que são Business Partners de RH. Mas, em suma, a equipe que implementou isso, 4 pessoas. 4 pessoas, tá? Depois, sobre diagnóstico. Contra dados não tem argumentos, né? É mais ou menos essa lógica que eu trabalho hoje. Eles torcem o nariz, eles não acreditam, eles, mas tem certeza, não é verdade? Aí você tem que fazer as perguntas, né? Você sabe X coisa? Não, não sei. Você sabe X? Não sei. Então, tá aqui, né? É por isso que nós temos esses problemas, né? Então, por isso que o diagnóstico, ele é uma... Eu não gosto de fazer nada sem ter uma visão clara da situação atual, certo? Porque a situação atual ela me dá um antes e depois, bem claro, certo? Eu entrei nessa empresa, nós tínhamos um foco estratégico de 32% e eu saí de lá entregando um foco estratégico de 78%. É bom para a companhia? Claro que é, né? Eu entrei lá com uma maturidade de liderança de 58%. Eu saí de lá com uma maturidade de liderança de 85%, 86%. Né? A gente saiu de lá com muito mais entregas, né? Aí são outros indicadores que tem. Mas no meu compromisso era aumentar a maturidade estratégica e aumentar a maturidade da liderança, né? Em X pontos percentuais. Então, então, sempre que você trabalha, como a gente trabalha muito com consultoria, meu compromisso, meu acordo é esse, qual o valor que eu vou entregar entre a situação atual e a situação desejada, né? Mas eles torcem o nariz sim, Paulo. Por isso que eu gosto de trabalhar muito com diagnóstico, porque o diagnóstico ele é uma prova viva ali, não é minha opinião, né? É uma opinião da companhia como um todo. Quanto mais pessoas envolvidas nos diagnósticos, mais precisos eles são, tá? Ok, obrigado. Joia. O Yuri está pedindo aqui quais indicadores. Yuri, eu vou te passar aqui, ó, uma ferramenta, tá? Que é uma das ferramentas que a gente usa e a gente faz uma análise do perfil de liderança. Isso aqui é consolidado, a gente tem uma ferramenta própria que consolida isso. Esse aqui é o diagnóstico aberto, vou passar para você, para que você possa fazer um teste ali e entender como é que ele funciona. Tá aqui, ó, tá?
clica aí, responde as perguntas, você vai sair o seu mapa aí. E é que a gente usa e faz um mapa bem amplo de toda a liderança. Tá? Pois não, Cleiton. Olá, pessoal. Boa noite a todos e todas. Gente, foi um prazer conectar com você por aqui. Eu tive alguns outros eventos aí com o pessoal do TH Ágil. Gostei muito da apresentação, da abordagem que você trouxe. Eu acho que, de fato, o grande desafio aqui é se pensar realmente como aumentar a maturidade da gestão e a melhoria realmente da execução do portfólio de projetos, né? Que é o que você foca aí na sua metodologia. Seria o grande, pensando no contexto de Portugal, seria interessante que a gente pensasse, estivesse nesse nível, que todas as lideranças realmente tivessem essa sensibilização dessa necessidade de ter um acompanhamento estratégico do portfólio de projetos, uma perspectiva estratégica. A minha questão vai descendo um pouco a escada mais para a operação, para o tático, Andy. Uma vez como o Paulo já levantou a questão aí, né? Assim, como é que os empresários, a alta gestão recebe essa questão da crítica, dizer que não é feito, né? Isso realmente é um problema quando se fala em consultoria. Eu já atuei também com esse modelo e de fato é algo bem sensível a gente ter que apontar as falhas da gestão. Só que a gente está no avião em voo, né? E o pessoal da agilidade precisa continuar fazendo a construção, enquanto esse nível de maturidade da gestão não vem e não se tem esse nível de gerenciamento do portfólio. Então, assim, a minha questão é mais para você no sentido assim, quem realmente está na agilidade, que precisa continuar na sustentação, pensando ali na inovação, continuar construindo, né? No início da conversa com a Raquel e com o Thiago, vocês falavam um pouquinho disso, né? Assim, temos uma série de problemas ainda para resolver. O que a gente faz realmente para manter, né, os pratos rodando e, e assim, acho que era mais ou menos isso, sabe? Assim, para quem está nessa base aí no meio, o que a gente pode fazer realmente enquanto essa maturidade do portfólio, a maturidade da autogestão ainda está sendo construída? Tem dois caminhos, né? Eu pelo menos, eu venho hoje recomendando, se você tem a possibilidade de, independente se tu tem uma equipe ou está na frente de uma tribo ali com alguns produtos, um produto com algumas equipes, você já partir para uma implementação de um funil de portfólio ali, de upstream já na entrada da tua equipe. Isso vai te defender de uma série de questões, né? Ou, no mínimo, trabalhar orientado para o mapa de valor estratégico. Porque aí você vai provocar, de baixo para cima, um alinhamento nesses termos aí. Tá? Quer dizer, muito bem, eu sei que vai mudar de prioridade, eu sei que a gente não tem uma priorização clara dos projetos e tal, mas me diga para que ponteiros eu trabalho. Porque eu preciso saber, porque na hora de decidir entre priorizar uma coisa ou outra, ou deixar de fazer uma coisa ou outra, eu vou tomar decisão baseada em cima dos ponteiros que você disse que eu tenho que movimentar. Então, isso me dá autonomia. Aí você vai provocar teu líder imediato em relação a isso. Se ele não tiver essa resposta, aí sim, aí está no mato sem cachorro. Aí você tem como, né, provocar para que eles se organizem e comecem a entender como é que a gente trabalha, né? Quer dizer, trabalhar sem objetivos claros é muito arriscado, porque você acaba sendo cobrado por coisas que você nem sabia, né? Então, no mínimo, na ponta da tua equipe, a tua defesa é ter um mapa de geração de valor da tua equipe alinhado com os stakeholders que dependem da tua equipe, para que você entenda para que expectativas, para que dores e para quais métricas de negócio você trabalha. Isso já vai te ajudar a tomar uma série de decisões que até então tu tem dificuldade de tomar. E, se puder dar um passo a mais, implementar um funil de upstream ali na entrada da tua equipe, para não sair fazendo coisas antes de ter bem claro, definido as expectativas, as entregáveis,
o que precisa ser feito, né? As prioridades. Para não correr o risco de começar uma coisa e no meio do caminho parar porque tem indefinição, uma série de coisas, ou não estava claro o tipo da demanda. Obrigado. Você começa a mostrar um pouco mais de maturidade até da tua gestão aqui na operação. Fazendo perguntas que até então não se fazia. Só que recebe, né? Mas nunca vai pedir, ó, e aí, vamos alinhar isso aqui, vamos alinhar isso aqui, vamos deixar isso claro, tá? Então Beleza, tá, Cleiton? pessoal. Andy, muito obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Parar de gravar aqui.